Só lembrando, nosso programa agora é segunda-feira, 4 da tarde. Apesar do nome continuar Noite Jurídica, mas o programa é segunda-feira, 4 da tarde. Hoje nós vamos ter como convidado o doutor Tiago Vasconcelos. Ele é supervisor do PROCON de Cabo Frio. E desde já eu já agradeço pela disponibilidade de uma segunda-feira à tarde vir ao nosso programa e espero que vocês gostem. Vou passar a palavra ao doutor Tiago para ele dar boas-vindas e depois vamos falar hoje tudo sobre PROCON, o que você quer saber, como que você dá entrada, o que você tem direito, o que você precisa, quais são os atendimentos, é um programa bem legal. Doutor Tiago, faça as suas palavras, dê umas boas-vindas aí para o pessoal que está nos assistindo. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a todo mundo que está aí ouvindo esse programa aí que tem grande audiência, os colegas advogados ouvem bastante. Eu particularmente gostaria de externar aqui minha admiração pelo profissional que você é, que já te conheço há muitos anos, bota tempo nisso, né? Ah, mais de 10. Isso, e sempre tive admiração muito grande pelo seu trabalho como profissional, e para mim é um prazer. Claro que a gente tem o nosso dia a dia muito atribulado, né? A gente tem nossos afazeres, e o nosso PROCON, nós temos muitas demandas, mas é legal vir aqui até para as pessoas, para a população cabo-friense, saber que eles têm um amigo ao lado deles, que é esse órgão aí tão importante na defesa do consumidor. Meu nome, para quem não conhece, é Tiago Vasconcelos. Eu estou nesse órgão desde o início da gestão do governo Marquinhos Mendes, e a gente tem exercido um trabalho aí bacana. E vamos bater agora um papo aí com o nosso amigo. Maravilha, é isso aí. Hoje nós vamos aprender tudo sobre o PROCON, vamos saber onde ele atua, como ele funciona, como que você pode fazer sua reclamação, e vai ser bem legal o programa. Vamos começar. Doutor Tiago, explica pra gente o que é o PROCON. O PROCON é um órgão criado pelo Estado, né, para poder trabalhar na defesa do consumidor em paralelo ao judiciário, entendeu? Um órgão administrativo. E com o passar dos anos foram criados PROCONs municipais com o intuito de facilitar o acesso ao consumidor, de maneira que às vezes a gente tem que se socorrer ao judiciário e demora. Os processos a gente sabe, né, como é que é. Eu particularmente tenho 12 anos advogando, então a gente sabe que às vezes são situações de menor complexidade e é muito importante para a cidade. A pessoa vai lá, a gente consegue resolver em tempo exíguo, muito rápido, a gente consegue resolver as situações. E nós somos um órgão que pertence ao município, que às vezes a pessoa, mas o PROCON é não. Tem o PROCON municipal e ele atua aqui dentro da nossa região, né, tudo relacionado à defesa do consumidor. Então, qualquer problema de pessoas que residem em Cabo Frio, elas podem procurar, então, o PROCON de Cabo Frio ou pessoas de outra cidade? São Pedro, Arraial, Búzios, podem procurar também o PROCON de Cabo Frio? Isso aí é muito interessante, inclusive acontece demais. Agora nós estamos tendo um trabalho muito bacana, o Márcio, que estou mandando um abraço para ele lá em Arraial do Cabo. Nós temos o doutor Racine, temos São Pedro da Aldeia, todos os municípios ao nosso redor encontram-se com o PROCON. Às vezes a pessoa chega lá, claro que a gente atende todo mundo de maneira igual, a gente presta um esclarecimento, ainda que não entre com procedimento, mas a nossa competência territorial são para as pessoas que moram no município de Cabo Frio, entendeu? As pessoas que residem ao nosso entorno, elas devem procurar o PROCON na sua localidade para resolver seus problemas, entendeu? Entendi, isso é interessante. Essa dica aí, por quê? Quem reside em Cabo Frio, então, é atendido em Cabo Frio. Se você reside em São Pedro, é atendido em São Pedro, Arraial, Búzios, enfim. E cada cidade você sempre procure que terá o seu PROCON. Pelo menos na região dos lagos, né, doutor? Cada cidade tem o seu atendimento do PROCON, não é isso? Hoje em dia, cada cidade tem seu... Inclusive, eles têm feito trabalho também de bastante excelência. A gente tem se falado sempre. Amanhã, inclusive, vai ter até uma reunião de todos os PROCONs do estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E talvez eu vou tentar isso, porque sabe que a gente tem a agenda um pouco comprometida, mas é muito interessante. E eles têm trabalhado bem, têm trocado informações. O doutor Racine já com um pouco mais de experiência, mas eu estou tentando fazer com que esse PROCON de Cabo Frio marque época, entendeu?
Legal, legal. Daqui a pouco vamos falar sobre os números do Procon, desde quando o Dr. Tiago assumiu, mas vamos deixar para o final do programa para vocês ficarem nessa curiosidade aí. Doutor, qual o endereço do Procon? A pessoa que tem um problema, antes do endereço, o que a pessoa pode reclamar no Procon? É só coisa relacionada a consumo, coisas de menor potencial ofensivo ou coisa de família, enfim. O que a pessoa pode reclamar no Procon? Vez por outra acontece, né? De irem pessoas lá com problemas de família, problemas criminais. Gente, bem específico. O PROCON atua na defesa do consumidor, nas relações de consumo, entre outras situações que a gente tem, poderes fiscalizatórios, enfim. Mas as nossas queixas são com as empresas de telefonia, com as concessionárias de serviço público, que, por sinal, andam fazendo um monte para com os consumidores, que a gente tem acompanhado aí até vereadores, deputados, falando sobre, chateados com esse tipo de serviço das concessionárias, e esses problemas das instituições financeiras, né? O descumprimento da lei, aquela questão relacionada a tempo de fila, de espera. E então a gente tem atuado nesse sentido, tanto de cunho administrativo em resolver aquela demanda em específico, quanto em fiscalizar as empresas. Então, ó, interessante. Procon, se você é sempre um domicílio que você reside, e a competência que a gente fala, qual a competência, o que ele pode investigar, o que ele pode realizar, algum procedimento a seu favor, são esses casos de banco, caso de consumidor, enfim. Agora, qual o endereço, doutor Tiago? Qual o endereço do Procon de Cabo Frio? O senhor sabe? Eu sei, claro, fica ali ao lado do fórum, na rua Floresbela Rosa da Penha, número 292. É bem ali, bem ao lado do fórum. Quem vai pelo Hospital da Mulher vai virar à direita. E o horário de funcionamento é de 9 da manhã às 17 horas, ininterrupto para o almoço. E outra coisa que nós temos de bacana, eu otimizei, eu primo pela celeridade, então a gente não tem fila. O consumidor chegou lá, claro que às vezes pode acontecer de ter um atraso ou outro, mas a gente fez uma pesquisa lá de intenção, de o que eles achavam no atendimento, e eu não tenho reclamação, ainda bem. Claro que a gente não consegue atender a todo mundo, porque às vezes não é nem por nossa conta, às vezes a pessoa está chateada por conta da empresa, mas eu sempre procuro tratar com todo mundo da mesma maneira, ser célere, ser competente, porque a gente está levando o nome do município, né? Atendendo bem, Cabo Frio está atendendo bem, a prefeitura está atendendo bem, né? E aí, interessante. Então, fica ali fica em frente ao fórum, não é isso? Ali na rua Floresbela, que é o prédio da antiga prefeitura. Isso aí. Que o pessoal chama lá, o prédio da antiga prefeitura ali no Braga, não tem erro. Passou o Hospital da Mulher ali, tem um fórum do lado esquerdo, o Procon do lado direito. Atendimento de 9 às 5, sem hora de almoço. Diretão. Isso aí, diretão. Aí. E a pessoa que quer demandar, eu, por exemplo, comprei uma geladeira, a geladeira deu problema, eu quero reclamar no Procon. O que eu preciso levar de documento? Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa se desloca de lugares até longe, né? Ali depois da ponte, Jardim Esperança. E eu falo sempre, olha, venham sempre munidos da sua identidade, CPF, tragam um comprovante de residência, para a gente saber se realmente a pessoa mora aqui no município, a nota fiscal, no caso que você falou, se eventualmente for um problema com a concessionária de serviço Ampla, Prolagos, tragam também as contas que são objeto de demanda, os protocolos que você tem, enfim, o que a gente no direito aprende, né? O que abunda não atrapalha. Então vocês têm que trazer um maior número de documentos para que possam embasar a nossa reclamação junto à empresa, né? Para abrir aquele procedimento e tentar resolver aquela demanda, aquele problema do consumidor, né? Já tão sacrificado, né? Ante a conjuntura do que tem acontecido no país, né? Com certeza, né? O consumidor é sempre deixado para lá, ou sempre que paga a conta no final das contas, né? E essa consulta, ela paga alguma coisa? Tem que pagar algum imposto, alguma guia? Enfim, a pessoa gasta algum dinheiro para fazer essa reclamação? Como é que é? Não gasta nada.
Mesmo com toda a dificuldade que nós estamos passando, a pessoa vai lá, munida da documentação, nós vamos entrar com um procedimento e vamos intimar a empresa e ela não vai ter gasto algum com essa situação. O PROCON é um órgão gratuito, de interesse do povo, da sociedade cabo-friense. É interessante isso, ó. Já para você que está nos assistindo e está com alguma dúvida, já tem o endereço, já tem um atendimento, sabe que é gratuito, vai lá, procura o Dr. Tiago ou a equipe dele, porque não pode também, a pessoa não está lá sozinha, ele é o supervisor, então ele também tem o trabalho pessoal dele, enfim, procura lá que você vai ser muito bem atendido, isso a gente garante, até porque a gente está anunciando aqui no programa, está demonstrando mesmo para que seja feita justiça nessas empresas aí que se prevalem de ser a parte mais forte, de a pessoa ser mais desentendida para fazer algumas atrocidades. Tem algum prazo de atendimento? Como é que é? Eu vou lá, deixo a documentação com o doutor ou com alguém da sua equipe e tem algum prazo? Eu volto daqui a uma semana para ver se tem resposta. A resposta vai para minha casa. Como é que é essa resposta, o senhor sabe? Isso é muito interessante você tocar abordar esse aspecto. E quem vive no setor privado, conforme vivi muitos anos, então você tem muita preocupação com o seu tempo. E essa era uma grande preocupação. Logo que eu cheguei lá, eu quis saber como funcionavam os procedimentos para evitar que o cidadão cabo-friense, aquela pessoa já chateada com aquele problema, fique indo e vindo ao órgão. E eu cheguei lá, me deparei com uma situação que eu falei assim, não, eu não quero esse procedimento, conversei com as pessoas que já tinham mais experiência do que eu ali dentro, e a gente chegou no seguinte consenso, o consumidor, quando ele chega lá, ele de imediato ele vai ser atendido, e aí, se for caso de processo, o senhor não vai ter que voltar para casa, o processo ele é aberto na hora. Por isso que eu peço para levar a documentação. Nós entramos na hora, porque eu quero celeridade, entendeu? Nas gestões passadas, nós tínhamos muita notícia de audiências. E eu conseguia diminuir drasticamente com isso. Até as pessoas me encontram e falam, poxa, acabaram as audiências? Eu falei, não, nós otimizamos o serviço. Evitamos que o consumidor volte ao órgão, evitamos filas e fazemos o atendimento. Por isso que às vezes pode acontecer de você chegar lá e esperar um pouquinho mais um pouco, porque a pessoa não sai de lá sem o procedimento dela feito, no caso, ou o processo, que nós entramos, ou então a gente entra em contato pelos nossos canais de e-mail com as empresas e damos um prazo aí para que a pessoa volte, para poder obter uma resposta em torno de 10 dias, entendeu? Mas geralmente tem sido muito, muito bom essa dinamização, digamos assim, que nós tivemos desde que assumimos a gestão do PROCON. Porque eu acredito que um órgão público ele tem que funcionar de maneira célere e eficiente, tal quais os princípios da administração pública que a gente vê. E eu quero me pautar nisso. Eu quero ser um bom gestor público. Nessa minha primeira experiência, né, que eu tenho tido junto ao órgão, nessa gestão. É isso aí. Estão falando super bem mesmo do PROCON, em questão de prazo, a própria celeridade. Estão falando que chega lá, é atendido, tem resposta e tem mais de... o doutor vai falar, mas pelo que falam por aí, tem um grande índice de solução do conflito. Vamos dar a notícia agora que é a primeira mão. Eu vou até pegar minha cola aqui. Estou sabendo que o PROCON de Cabo Frio assinou um termo de cooperação. Explica para a gente o que é esse termo e que benefício que ele vai trazer para a nossa cidade. Nossa, eu chego a ficar quase arrepiado com isso. Bem, o PROCON de Cabo Frio funciona há mais de 10 anos e meu grande ímpeto de quando entrei lá é fazer esse PROCON funcionar de maneira que o consumidor, o empresário, o comerciante, respeite de fato o consumidor, entendeu? E o que aconteceu? Assim que eu entrei, eu perguntei o porquê da gente não ter determinadas autonomias, tais quais aplicar eventual multa por descumprimento da legislação, porque não é nada feito de maneira arbitrária. E aí eu entrei em contato com o Estado para poder saber como é que a gente poderia fazer isso.
E eles me passaram toda uma documentação que eu precisaria estar relacionando. Eu peguei aquela documentação, levei até o prefeito, e que mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aí na cidade, o prefeito foi muito solícito também. Ele assinou a documentação, a gente mandou de volta, foi preparada uma minuta, voltou, e graças a Deus no dia de hoje eu tenho a notícia que acabou de ser assinado esse termo de cooperação, e nós estaremos encaminhando agora para o Estado novamente, e estaremos fazendo um curso de capacitação de todos os colegas, inclusive a mim, junto ao PROCON do Estado, para que a gente consiga fazer esse PROCON andar de uma maneira ímpar, podendo resolver leads e alertar o consumidor, funcionar preventivamente, e aqueles que realmente estiverem descumprindo a lei serem penalizados por isso. Porque não adianta a gente, conforme você até falou ali, a gente continuar admitindo esse abismo existente entre as grandes empresas e o consumidor hipossuficiente. Entendeu? Porque às vezes você chega numa empresa e fala assim, pô, eu quero registrar uma reclamação. Eu já presenciei, eu até alerto os consumidores. Gente, vocês têm que ter o aviso lá, que tem, aqui consta o livro de reclamação do PROCON, tem que ter o livro do PROCON, tem que ter o nosso número lá de telefone constando, né? Ou no caso do PROCON estadual, que nós ainda estamos sem. Porque é muito interessante, Zé Augusto, o seguinte, nós conseguindo assinatura, esse convênio com o Estado, o dinheiro eventualmente arrecadado com a eventual penalização de alguma empresa, enfim, esse dinheiro ele tem um cunho muito objetivo. Nós só podemos aplicar ele na própria gestão do órgão, entendeu? Em práticas consumeristas. Como assim? A gente vai poder equipar com computadores o órgão, nós vamos poder comprar uma viatura para o órgão, nós vamos estar realizando palestras, entendeu? Em escolas, em outros eventos, contratando profissionais nas práticas relacionadas à educação do consumidor. E justamente o evento que a gente já até fez, agradeço novamente à Prefeitura, na Praça Porto Rocha, um projeto que eu criei de PROCON vai ao seu bairro, para poder tornar acesso àquela pessoa que, digamos, mais humilde, que não tem um conhecimento técnico. Então, essas situações todas são dispendiosas. E eu acho que vai ser um grande avanço, um avanço inimaginável, inigualável. É um primeiro passo para uma grande vitória do PROCON municipal, essa situação de nós conseguimos essa parceria. Parece que a pessoa de fora fala, mas como assim? Vocês vão entender, Cabo Frio vai funcionar de maneira ímpar. Nós garantimos, a gente vai trabalhar junto às empresas concessionárias, a Ampla, a Prolagos, entre outras, aí, esses bancos que não respeitam os tempos das legislações estaduais, que falam sobre aquela questão de filas, entre outros. Nós estaremos conversando, estaremos advertindo, para depois estarmos tomando as medidas cabíveis. Mas tudo é interessante pelo diálogo. Nós não estamos aqui para ser coronel, não. Nós vamos conversar com as empresas, pedindo para que, dando prazo para eles se enquadrarem aos moldes do que manda a legislação, para que depois nós tomemos as nossas atitudes, né? Afinal de contas, esse é o anseio da população, né? Entendeu? Com certeza, né? Eu acho que quem tem a ganhar é a população de Cabo Frio, até porque isso eu não sabia. Hoje o PROCON ele não pode multar, do jeito que funciona hoje, ele pode aplicar a multa ou só depois desse termo que vai poder aplicar a multa? Às vezes vocês devem observar que o Estado vem até aqui, o PROCON estadual, e faz apreensão de carne, de supermercados, aplica multa. Então, esse é outro ponto até interessante. O Estado vinha aqui no município, eles aplicavam a multa, e todo o recurso dessa multa aplicada por eventual ilícito praticado por as empresas se destinava ao Estado. Então, isso aí era ruim para a gente. Porque o que Cabo Frio vinha? Eles vêm de lá, aplicam e a gente fica a ver navios? Não. Essa parceria faz com que esse dinheiro seja parte dele vindo para o nosso município e voltado para o consumidor, para essas práticas consumeristas. É interessante, às vezes o empresário pode falar assim, caramba, e agora vai ficar complicado para ele. Não vai, não.
Porque o PROCON, ele, do mesmo jeito que ele protege o consumidor, ele protege também o comerciante. Tem uma situação que poucos conhecem, que a gente tem passado lá, a questão relacionada ao livro. Quem é consumidor sabe. Consumidor não, quem é empresário. A pessoa, quando registra lá a reclamação no livro que a empresa tem, hoje em dia, ela tem que se dirigir ao Estado para poder autenticar essa reclamação. Gerando o quê? Gerando custos, porque você tem que se deslocar daqui para o Rio, e vai no PROCON, encara a fila, e volta. Não, acabou. Depois que nós tivemos essa parceria, nós vamos estar fazendo a capacitação do pessoal que vai trabalhar na parte administrativa, e nós vamos estar autenticando o seu livro. Então, a gente está aqui para ser amigo, tanto do consumidor, quanto do empresário, desde que, lógico, eles andem dentro do que manda a determinação legal, né? Eu acho que todo mundo só tem a ganhar, né, doutor Tiago? O próprio empresário, ele também vai ter uma fiscalização maior, mas também vai aumentar a qualidade do seu serviço, ele vai, como o senhor próprio falou, no livro não precisava ir, no centro do Rio, se eu não me engano, né? Não precisa ir mais lá no centro do Rio para autenticar o livro, pode autenticar aqui. E eu acredito também que um órgão que comece a arrecadar valores que tem que ser usado dentro dele, ele fica um órgão forte, ele tem palestra, pode fazer panfletos também, né? Pode fazer, e como o doutor falou, ninguém aqui é inimigo de ninguém, então notifica, vê se a pessoa vai, porque às vezes todo mundo é humano, todo mundo erra. Então, às vezes, passou um negócio, cometi um erro, mas o PROCON notificou, a gente foi lá e corrigiu. Isso é muito importante você falar, desculpa só ter te cortado, essa questão, muitas vezes, não são poucos, o próprio empresário, o comerciante, ele não sabe dos seus direitos. Ele não sabe que ele está praticando ilícito. Por exemplo, eu vou te dar uma coisa bem simples, claro que o doutor sabe. Quando uma pessoa escreve lá sale, ele escreve lá promoção, desconto tal, na sua empresa, na sua loja. O Código do Consumidor é bem claro, que toda a oferta, a publicidade, ela tem que ser em língua portuguesa, de maneira que facilite a compreensão por parte do consumidor. Pouca gente sabe disso, e possivelmente poucos empresários e comerciantes sabem disso. Mas é interessante, a gente está notificando, informando, falando assim, olha, se enquadrem ao que manda a lei, para ficar bom para todas as partes. Porque às vezes a pessoa, coitado, não tem conhecimento nem da língua portuguesa, aí ele bota a informação em inglês, fica difícil, né? Entre outros exemplos aí que se a gente for parar para citar, a gente vai ficar aqui uma tarde inteira, né? Ou uma noite inteira. Né? Às vezes tem também aquele negócio do venda de cartão e venda à vista. Isso aí também é só um programa para falar nisso, né? Se pode, certeza. Se não pode. O interessante é que a gente está vendo que o PROCON está crescendo e nós estamos em outubro, tem 9 meses que o senhor tomou a frente, né? Foi em janeiro, setembro, 9 meses aí, já tem uma mudança, vamos dizer assim, que o que aconteceu com esse termo em 9 meses não aconteceu em 10 anos, vamos dizer assim, né? E a gente fica bem feliz por a cidade de Cabo Frio estar evoluindo, até por ter um colega nosso, advogado, militante, que entende de direito do consumidor, está de frente do PROCON e ele sabe realmente o que a pessoa sofre, o que acontece realmente, a angústia da pessoa de não conseguir resolver o seu problema. Eu acho que isso é o diferencial até da sua gestão, né, na frente do PROCON. Por falar em bons resultados, em coisas boas, eu sei que o senhor trouxe a estatística aí, o que já julgou, quantas reclamações tiveram de janeiro até aqui. Explica aí pra gente, mostra aí pra gente qual é a média de atendimentos. Bem, isso aqui me deixou muito feliz, a gente levou esses números até para a prefeitura, que ela tem o setor de comunicação lá, eles têm grande preocupação em estar recebendo esse tipo de informação. Então nós fizemos um levantamento, porque nós temos ainda um sistema antigo e tal, mas eu pedi lá para os meninos, um abraço até para a Tatiana,
para a gente fazer um levantamento do número de atendimentos. Até agora, em setembro, sem contar outubro, nós já tivemos 3.726 atendimentos. Se você for dividir isso aí por vamos lá, 9 meses, dá uma quantia muito boa. O número realmente é impressionante, entendeu? E o grande orgulho que eu tive foi de ter diminuído drasticamente o número de audiências. E hoje eu também posso me orgulhar de dizer que nós temos 80%, em torno de 80% de êxito nas nossas demandas. Quando, infelizmente, não temos êxito, a gente encaminha para o judiciário. Eu acho que as grandes empresas hoje elas têm uma grande preocupação, eu acho que até além da indenização, a questão relacionada ao seu nome. Porque elas ficam preocupadas em a gente estar divulgando, porque eu estou parametrando isso, a gente tem analisado quais são as empresas mais demandadas, e isso é ruim, porque é um marketing muito negativo, entendeu? E a gente tem certeza que elas não querem, então por isso a gente pede para que elas se enquadrem e tal. Então hoje tem funcionando até... então hoje, eu acho que até por conta disso, aumentou o índice de êxito, porque se a gente for numa proporção aqui de processos, eu vou te dar um exemplo, vou pegar aleatório aqui. Em maio, nós tivemos 8 processos, e nós tivemos 165 atendimentos por e-mail ou telefone, e desses aí a gente resolveu 80%. Então, você tem uma noção da diferença, 8 para 165, é algo realmente absurdo, entendeu? Então, as empresas, olha, eu quero resolver, então eles têm feito, sim, ter procurado resolver os problemas junto aos consumidores, que tem, graças a Deus, ficado muito felizes com o nosso trabalho. Entendi, isso é interessante. Então, 8 processos de 100 e... Não, nós entramos com 8 processos. Isso. Nós abrimos de 165 procedimentos. Então, 165 ou e-mail ou telefone. Então, mas esses 165 atendimentos só viraram 8 processos. O resto conseguiu... Não. O número de atendimentos do mês de maio foi em torno de 200 atendimentos. Entre orientação e atendimento. 220 e poucos. Nós tivemos 165 que chegaram a virar procedimento, porque alguns eram esclarecimentos. Certo. E desses 165 são a parte. 8 viraram processo. Os 165 nós resolvemos, efetivamente. Entendeu? Entendi. Então, proporcionalmente, nós não tínhamos... quando eu peguei janeiro, que ainda tinha da gestão passada, nós tínhamos 34 processos e 56 atendimentos. Então, o nosso feedback com e-mail e contato telefônico, que a gente faz direto, a gente tem sido muito, muito, muito proveitoso. Graças a Deus, eu trabalho de toda a minha equipe, que eu venho aqui agradecer a todos. Não tenho que falar de ninguém, todo mundo que está lá é muito atencioso, pessoas preocupadas, fazem cursos online e estão sempre lendo, são pessoas que já têm experiência com defesa do consumidor. Porque às vezes a pessoa chega lá chateada e a gente, calma, vamos resolver seu problema. E dentro do possível, às vezes até quase do impossível, nós temos tido esse êxito que eu tenho falado aí, passando para os números para você e para a população cabo-friense. Né? Entendi. Então, interessante até para o próprio empresário, antes de virar processo, vocês têm um atendimento que manda um e-mail, manda uma intimação, enfim. Essa questão. O que eu resolvi fazer, uma das atitudes que eu resolvi tomar assim que eu entrei. Ao invés de entrarmos com um processo porque chegar, a gente conta com um processo quando chega a ter audiência, entendeu? E o que a gente fez para diminuir muito esse quadro? Nós damos hoje o prazo da empresa, a partir do momento que eles são intimados, eles têm 10 dias, a gente dá os contatos da parte, eles têm 10 dias para estarem resolvendo junto ao consumidor aquele problema. Entendeu? Já passando mais ou menos o que houve e como gostaríamos que fosse solucionado. E a empresa, a partir do momento que ela é intimada, dentro desses 10 dias, ela resolvendo, ela entra em contato com o nosso canal, o nosso canal Procon, e informa, olha, foi resolvido. Por conta disso também, a diminuição do número
de processos com audiência, entendeu? Porque eu achei que dinamizou o fato de, primeiro a gente tenta e-mail, já abre o processo com prazo para eles, enfim, a gente abre vários prazos para a empresa realmente resolva junto ao consumidor aquela situação que às vezes é tão simples que a gente fica até perplexo do fato de a pessoa ter que chegar ao ponto de ter que procurar o nosso órgão para entrar com a demanda. Entendi. Na verdade, assim, foi o que eu falei anteriormente, quando a gente tem um advogado militante, a gente vê que a gestão é diferente. Esse é o princípio do Código de Processo Civil novo, que lá, acho que artigo 6º, não sei, que fala que dentro do possível sempre tentar conciliar a lide para trazer a melhor solução, tal. E é isso que o PROCON agora está fazendo, porque às vezes não adianta virar processo e o próprio empresário, às vezes com o processo, fica chateado, né? Já chega me processando, poxa, se eu soubesse que era isso, talvez eu teria resolvido, mas agora que está processando, deixe para julgamento, porque tem muita gente que pensa assim, o PROCON não vai me condenar, não vou ser obrigado. Então, deixa para lá, já que tem processo, deixa para lá, se ele quiser que entre na justiça. E esse pensamento aí, chamando a pessoa para conversar, mandando um e-mail, eu acredito que seja melhor que o próprio... A gente está vendo também um lado do empresário, né? Ele vê que, não, vamos resolver, chama aqui, é isso que ele quer? Não, estava realmente errado, vamos tentar compor alguma coisa. Eu acho isso interessante. Até porque tem aquela outra situação, né? Eventual demanda judicial, a gente sabe como é que é. Demora-se mais, a parte vai ter que contratar advogado, enfim, é muito mais dispendioso. Às vezes são coisas simples. Claro que o órgão tem situações lá que extrapolam a nossa competência. Por exemplo, um nome restrito por uma situação complexa, então a gente pede até que a pessoa, porque depois vai ter colega até reclamando, mas você está puxando. Eu falei, não, procure advogado, ou procure o advogado de sua preferência, ou procure uma defensoria pública, mas o PROCON está ali para resolver realmente situações ligadas aos problemas do consumidor, entendeu? Isso é interessante. Doutor Tiago, sabe quais são as maiores reclamações? Vocês têm essa média, esse levantamento? Maiores reclamações do PROCON? Olha, os números exatos, conforme a gente veio em setembro, a gente não tem, eu não posso te passar agora, porque eu estava até imbuído nessa situação de a gente conseguir esse termo de acordo aí junto ao Estado. Só que eu posso te garantir que nós temos hoje a Enel como a nossa grande vilã, uma das maiores, que tem sido maiores demandadas no órgão. Nós temos empresas de telefonia, que também têm pecado muito na prestação de serviço, com a Vivo, que tem sido muito demandada. A Prolagos também. A Prolagos eles também têm praticado, sido bastante demandados, apesar de a gente entender até os esforços no sentido de tentar resolver. A Enel justifica o fato de estar entrando com uma nova empresa, né? No caso, passando da Ampla. Só que é nesse esteio. Primeiro vem as concessionárias junto com as empresas de telefonia e os bancos, né? Com os maiores demandados. Hoje a gente tem o Itaú como um dos maiores demandados lá, né? Entendi. O caso da Enel, eu acho que tá ruim para a cidade toda. Tá todo mundo reclamando. Teve até um programa do rádio da nossa cidade que o pessoal estava reclamando de luz, de queda. Eu acho que é isso também, né? Eles pegaram, vamos dizer assim, o carro andando e estão tentando ainda ajustar alguma coisa ou outra. Mas essas grandes empresas, elas respondem o PROCON quando vocês notificam? Ou elas nem respondem, não estão nem aí? Conforme eu falei lá atrás, o que eu percebo, todos, sem exceção, têm tentado, por conta justamente do marketing negativo, né? Aquela imagem ruim, como é que eu vou trabalhar com uma empresa tal se ele presta um péssimo serviço? Eu não tenho muito do que... Claro que a gente tem um problema ou outro, mas em sua maioria, eles têm sido muito solícitos,
eles me procuraram já para conversar, dizer que estão tentando melhorar com a prestação de serviço, e eu acho que tudo parte de uma boa conversa. A gente não está aqui para fazer inimizade, só está aqui para fazer funcionar a lei. Então, a gente conversando, trazendo os anseios da população, porque eu estou sempre na rua. Quem não conhece sabe que eu vim candidato a vereador, por poucos votos eu não ganhei, então eu estou em todos os bairros, a gente tem muitos amigos, eu sou de Cabo Frio, então a gente tem que estar levando os anseios da sociedade para esses órgãos, para essas empresas, para que elas melhorem, né, a sua prestação de serviço como um todo, né? Entendi. E existe algum tipo de certidão que a gente tira dessas empresas? Por exemplo, lá na trabalhista a gente tira lá certidão de feitos trabalhistas. A gente tira alguma certidão que eu quero negociar quero negociar com a Prolagos que eu inventei um produto que vai economizar, sei lá, 40% a conta de todo mundo. Só que eu sou um cara idealista, sou sonhador, só quero fazer com as empresas que eu considero que não vá contra o consumidor, que respeite o cidadão. Eu consigo alguma certidão de... Muito bacana você também trocar nesse ponto, e é crucial, tipo, cunho até administrativo. Isso é outro ponto para você, empresário. Tem algumas empresas que tiveram esse pensamento, e a gente está lá para isso, elas vão até o nosso órgão, porque isso é interessante. Por exemplo, essas empresas novas que têm entrado aí de sinal de internet, ele falou assim, olha, teve uma lá, que eu não vou dizer o nome aqui, mas ela teve lá e pediu uma declaração. Por quê? Porque o consumidor, quando vai lá, às vezes a pessoa você entra muito no Reclame Aqui, a mídia hoje funciona como um divulgador de péssima prestação de Facebook, e a pessoa chega, vem cá, mas olha, eu vi isso aqui no Facebook, eu vi isso aqui na internet, e aí a empresa vai, pega a certidão, a gente dá, de que ela não teve demanda no ano, enfim, e isso mostrando para o consumidor passa sem credibilidade, porque o PROCON é um órgão muito sério e é um órgão muito respeitado. O empresário, quando vai passar para o cliente, ele está apresentando aquilo ali, tem uma grande valia. E isso tem acontecido, tem aumentado a nossa procura nesse sentido de emissão desses certidões. Com certeza. Eu acho que a propaganda, se eu tivesse uma empresa prestadora de serviço, seria a minha primeira propaganda. Com 100 reclamações no PROCON, faça com quem respeita o consumidor. Eu acho que ficaria interessante, assim, até para a própria empresa, para mostrar a boa-fé que ela tem com o consumidor, que ela respeita o consumidor. Eu acho interessante. Além disso, doutor Tiago, existe uma evolução nesses seus atendimentos? De janeiro, o senhor está com a planilha aí, de janeiro e de setembro, existe uma evolução dos seus atendimentos com o doutor supervisor? Claro, tanto evolução, quer dizer, existe um paradoxo, né, entre processos e a resolução anterior às audiências. O progresso é absurdo, mais de 100%, bem mais de 100%, e o nosso número de demandas aumentou, entendeu? Aumentou, nós tínhamos em média 200 e poucos, chegando em torno de 350 atendimentos mês, entendeu? Mas nesse quesito mesmo, mais a questão de resolução, sem termos que ter audiência. Até porque eu tenho uma grande preocupação, a gente criou uma fanpage e tal, o consumidor, às vezes, ele entra em contato conosco até mesmo Outro dia eu estava até por curiosidade dando uma olhada lá no Facebook do PROCON, que está aberto lá, você, cidadão cabo-friense. O nosso tempo de resposta não passava de 15 minutos, porque eu deixei aberto a minha equipe, que é muito gabaritada, todos, sem exceção, e a gente quando não sabe a resposta, a gente procura, porque é claro que ninguém sabe de tudo, e quando realmente não dá para resolvermos, a gente pede para que a pessoa se dirija ao mundo da documentação. Então, a gente não pode contar só o que efetivamente a gente entrou com o procedimento. O que a gente tem resolvido de maneira com orientação,
pelo Facebook, e até indo ao PROCON por contato telefônico, tem sido de grande valia, né? De grande auxílio ao consumidor, porque às vezes a pessoa não tem esclarecimento. Ela tem o direito, mas não consegue passar aquilo. E quando a gente já liga para, olha, tudo bem, boa tarde, aqui é do PROCON Cabo Frio, nós estamos tentando resolver isso, a gente percebe que já é outro tipo de olhar. Porque às vezes o cliente chega lá e reclama, pô, mas eu estou com 10 protocolos, eu não consigo trocar meu produto e tal. A gente, por um primeiro contato, geralmente a empresa procura resolver. É interessante. Eu fiz uma conta aqui rápida. São praticamente 20 atendimentos por dia. De 9 às 5 dá. Então, quase de meia hora um atendimento. Por aí. Caralho. Se eu vou contar que isso não é só atendimento. Por exemplo, às vezes é só uma orientação, mas geralmente vira processo, ou a gente tem que entrar todo um procedimento, analisar a documentação e tal. Então você pode observar que esse tempo é quase que exíguo, porque às vezes a gente tem que se debruçar para entrar com o processo e tal. E eu tenho grande preocupação com o bem-estar do cidadão cabo-friense. Eu não quero que a pessoa, porque às vezes você dá uma fugida lá, vou lá na hora do almoço para poder resolver meu problema. E a pessoa sai satisfeita porque ela não perdeu o horário de almoço, ela não tem que voltar para casa para trazer mais documentos no outro dia e tal. É por isso que a gente volta lá. Peço ao consumidor que leve toda a sua documentação para que a gente consiga estar fazendo atendimento rápido. Porque a sua alegria, o seu contentamento, a sua felicidade, isso aí é muito bom, isso é muito bom para a gente, entendeu? Porque você divulgando que o PROCON de Cabo Frio funciona, você está levantando o nome não só do PROCON, como da Prefeitura Municipal, que está preocupada com o consumidor, com o cidadão cabo-friense, para que a gente consiga, enfim, atingir as nossas metas, nossos anseios, de ver o cidadão cabo-friense sorrindo, né? Nesse momento de tanta dificuldade, oriundo dos problemas ocasionados pela diminuição de valor de royalties, entre outras coisas. Tanto é que a gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Que as relações de consumo têm até diminuído, porque o poder aquisitivo tem diminuído das pessoas. Então, eles não têm contratado tanto quanto outrora. Não têm comprado televisão ou adquirido plano de telefonia, porque está difícil, está difícil. O dinheiro hoje está sumindo. Então, até a gente orienta, sempre quando tem véspera de feriado, a gente informa data comemorativa, a gente orienta o consumidor a pesquisar, a comprar mais barato, a pechinchar, porque a gente sabe que está muito difícil, mas a gente tem esperança e vive no... Eu sou um cara muito crente, muito fiel, né, na expectativa de que as coisas vão melhorar. E eu tenho certeza que trabalhando direito a gente consegue sim sair desse buraco e fazer a cidade voltar a sorrir, enfim. É isso aí, tem que ser pessoas assim, otimistas, esperançosas, né, pra gente mudar essa cidade de verdade. Aí, além disso, a pessoa que quer ser atendida, só por uma dúvida, porque, assim, eu estou falando já ao lado processual. Por exemplo, o comprovante de residência para eu entrar com uma ação, agora o TJ ele tem um enunciado que fala que tem validade de 90 dias, tem que ser o nome da pessoa. O PROCON, ele também exige esse comprovante? O PROCON exige. Ele exige, sim, que o prazo tenha pelo menos 90 dias. Porque, às vezes, a pessoa pode não estar mais morando aqui. E aquela história do quem trabalha bem, trabalha mais, às vezes, né? A gente, às vezes, comenta isso, porque tem outros municípios que facilita até para o consumidor. Porque, às vezes, a pessoa está morando lá em Arraial do Cabo. Pô, mas se eles têm um PROCON de Arraial, é mais fácil por lá. Porque, imagina, toda vez que ele quiser vir aqui para poder ver qualquer situação relacionada, ter que dispendiar mais de 10 quilômetros, por lá mesmo a gente tem um trabalho lá do Dr. Racine, que é muito bom, e a pessoa, ela tendo o comprovante de residência naquele período de 90, às vezes nós flexibilizamos quanto à questão de estar no nome da pessoa, entendeu? Mas depende do caso a caso, entendeu? Porque às vezes a pessoa se mudou, mas eu ainda não estou com comprovante no meu nome, beleza, então traz o contratozinho de locação, que a gente analisa, se tiver realmente a pessoa... a gente conseguir constatar que ela está residindo naquele lugar, a gente abre com o maior prazer. E ainda que, volto a repetir, nós
não entremos com o processo, com o procedimento, a orientação jurídica, isso é questão de honra para mim. Porque eu tenho um prazer. Para mim, advogar, estar no PROCON, eu não vejo como trabalho. Como assim não vê como trabalho? Porque eu amo o que eu faço. Eu faço com muito prazer. Eu atendo, por mais que às vezes a gente esteja cansado, como eu tinha relatado para você, eu não vou levar problemas externos para dentro do meu trabalho, para as pessoas que eu amo, porque eu adoro atender o consumidor. Eu nasci para o direito, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu gosto de ajudar o meu próximo, entendeu? E essa bandeira que eu resolvi abraçar, do consumidor e tal, eu quero tocar para o resto da minha vida, né? É isso aí. E faz muito bem feita, por sinal. Então, essas dicas são interessantes, por quê? Porque o Dr. Thiago falou que a pessoa ela já sai de lá atendida. Então, se a pessoa quiser chegar lá e dar entrada, já leva o documento, comprovante de residência, os últimos 90 dias, que é atualizado, e se não tiver no seu nome, leva o contrato de locação e leva os documentos que pertencem ao caso. Ou uma compra que deu defeito, ou, enfim, alguma transação bancária, um desconto, alguma coisa da conta de luz, de água, já leva, já sai atendida, não é isso, doutor? A pessoa já sai atendida, ela levando a documentação certinha, na hora já atende, já gera até depois disso já sai a intimação da empresa para responder em 10 dias. Isso aí. Ela já sai, pode contar, consumidor. Se você for lá, você, mas eu vi lá no programa Noite Jurídica, o doutor José Augusto, o senhor falou que vai ser atendido na hora. Só peço que leve a documentação, que se eventualmente estiver muito cheio, que aguarde um minutinho. Mas será atendido por toda a minha equipe com o maior prazer e o maior interesse. E se quiser tomar um cafezinho comigo, pode também bater ali na minha sala, que eu vou estar ali para te atender. Se a pessoa tiver uma dúvida também, só quero saber se eu tenho direito, vou lá fazer uma consulta. Ela pode também, que chegando a vez dela, ela vai ser consultada com a sua equipe brilhante e ela vai ver se cabe ou não prosseguir no pensamento dela, não é isso? Vai ser atendida com o maior prazer, ainda que não seja processo. Problema, eu já até esclareci situações externas. Claro que não é a regra, às vezes a pessoa, poxa, mas eu tô... Tá bom, é mais ou menos por isso, eu indico ao órgão que ela tem que se dirigir, mas ainda que não seja passível de demanda, nós estamos ali para esclarecer as dúvidas. Entendi. Então, interessante. Você estando com dúvida ou assistindo o programa, você já sabe qual a documentação necessária para você entrar com a reclamação, você já reúne tudo, vai no PROCON e precisa agendar não, né, doutor? Vai lá, só atendido por vez. Isso aí. Não precisa agendar, não tem nada disso. Você vai chegar lá, vai pegar a sua senha e vai ser atendido por vez, entendeu? Não tem e não tem essa também de a pessoa que está lá, o atendente. Eu vou ali e falei, olha, enquanto tiver a pessoa aguardando ali fora para ser atendida, vamos atendê-lo. Não quero que nenhum consumidor fale, mas eu estou demorando. A nossa ideia é que todos, até porque, de repente tem uma situação curiosa que as pessoas externas, todos os profissionais que estão lá comigo na parte de atendimento, todos, são formadas em direito, entendeu? Todas elas. Então, facilita muito. E a maioria tem a experiência de defesa do consumidor, o que facilita ainda mais o esclarecimento daquela situação. Eu cheguei lá, a gente já tinha 10 anos de PROCON, então foi de muito valia. A gente pegando a nossa experiência do setor privado, junto com a parte pública, adequando isso aí, eu acho que foi um casamento perfeito. Eu acho que isso é o diferencial do PROCON. São pessoas que entendem a demanda, entendem o problema e estão conseguindo aplicar na área pública. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal minha agora. A pessoa pode denunciar no PROCON um problema que não esteja acontecendo com ela, por exemplo. Eu vi que tem aqui no programa, faltou luz aqui na rua. Eu posso ligar lá para o PROCON ou ir lá, enfim,
posso falar isso, ó, na rua tal, tá faltando luz. Queria saber se o Procon pode ajudar na reclamação, se isso daí é possível. Claro, claro que pode. A gente mais ou menos, o Ministério Público também costuma dizer assim, a gente às vezes não tem o conhecimento de tudo que está acontecendo na cidade, né? Então é o seguinte, aquele consumidor que está vendo aquela situação errada, geralmente a gente prefere que o próprio consumidor que seja vítima daquela situação. Mas se você passou numa rua, tá lá o pessoal, poxa, caramba, tá vazando água aqui, explodiu um encanamento. Nós, se vocês se dirigirem ao Procon, nós estaremos averiguando, nós temos o fiscal lá, ele estará indo até o local, e sim, a gente está ali, ele estará intimando a empresa para que ela nos dê uma resposta sobre aquela situação. Porque, claro que o consumidor não pode ficar sem uma resposta aos seus anseios, né, ao seu problema, só que como a gente, Cabo Frio tem mais de 200 mil habitantes, então nem sempre a gente consegue estar atento a tudo que está acontecendo. Então a gente pede para que, tá com problema, avisa, que nós estaremos entrando em contato. Eu não posso adivinhar, mas se forem lá, serão muito bem atendidos, entendeu? Tanto indo pessoalmente, ou pelo Facebook da nossa página que nós temos lá, Procon Cabo Frio, será muito bem atendido. Interessante. O doutor falou também sobre a página do Facebook. Falou que tem a página do Facebook, que tem uma boa interatividade com o pessoal que sabe mexer na internet, enfim. Passa pra gente qual é a página do Facebook do Procon de Cabo Frio e se tem e-mail, porque o doutor falou que telefone ainda não tem. Mas eu acho que com esse termo o Procon vai crescer, vai ter mais recursos para a própria gerência, vai botar um telefone, um carro próprio, o Cabo Frio só tem a ganhar. Mas no Facebook, qual a página do Facebook de vocês? Se tem algum e-mail que eu possa mandar para contar o meu caso e se existe esse tipo de atendimento? Bem, o e-mail, a gente pede para que a pessoa se dirija até o Procon, entendeu? Porque quando ela for até lá, a gente vai abrir o procedimento e vai estar enviando para a empresa. É o nosso e-mail institucional. Agora, quanto à nossa página do Procon, é muito simples. Você vai escrever Procon Cabo Frio no Facebook. É a primeira que aparece logo. E aí você vai lá nos seguir. E aí, se você eventualmente tiver qualquer dúvida, tem lá aquele campo de mensagem, todo mundo sabe mexer, e você vai colocar a sua dúvida eventual, e nós, o mais rápido possível, ou eu, ou minha equipe, estará respondendo, na medida do possível, quanto antes, para que a gente consiga esclarecer. Se eventualmente não pudermos, a gente já indica o endereço lá da Rua Flores Bela, para que a pessoa se dirija lá, para ser atendido por nós. Então só para deixar claro quem está nos assistindo, o Facebook é para a pessoa tirar uma dúvida sobre o caso dela. Agora, se ela pretende realmente fazer uma reclamação, um atendimento, ela tem que ir lá obrigatoriamente levar os documentos dela, até porque a gente tem que saber se ela é de Cabo Frio, se não é, o que está acontecendo, se as alegações são verdadeiras ou não é isso? Aí ela tem que ir lá, vai ser bem atendida e eu acho que, mais uma vez eu repito, o diferencial é a pessoa sair de lá atendida e com a reclamação formada. Isso é o mais importante. E satisfeita, né? E satisfeita com o nosso trabalho. Com certeza. Foi o que o doutor falou. De repente eu vou lá na minha hora do almoço, vou lá dar um pulinho, aí eu vou ter que passar a semana inteira indo. Não. Vai se levar a documentação certa, que vamos repetir, identidade, CPF, um comprovante de residência no seu nome atualizado, ou o que o doutor falou, dependendo do caso, se tiver um contrato de locação comprovando que dentro desses 90 dias, ou 90 dias é até demais, né? Porque você troca na hora, dentro dos 30, 60 dias, tiver, eu aluguei, estou morando aqui agora, realmente esse meu endereço, enfim, e for verdadeiro que você é do domicílio de Cabo Frio, então você já sai atendido, já sai satisfeito, e no máximo 10, 15 dias, no máximo já tem a solução do seu problema, e você... se resolver, maravilha. Se não, aí você também procura os outros meios, não é isso? Porque tem aquela outra situação. Às vezes, realmente, a gente não consegue
resolver aquele problema por conta da empresa achar que está no direito dela. É óbvio, ali a gente tenta dirimir um conflito entre partes. E não solucionado, isso nada impede que a pessoa depois, a gente até indica, para que ela se socorra do judiciário, para correr atrás do seu pleito. É até interessante, porque às vezes quando a empresa, quer dizer, o consumidor nos procura, a gente abre um processo e a empresa demonstra desídia, ou que não tem interesse em resolver aquilo ali, a gente, não está preocupada com o consumidor, muitos consumidores vão até o órgão pedir uma cópia daquele documento. E com cópia daquele processo administrativo que ela abriu, eles instruem no processo judicial. E o juiz, com certeza, ele olha aquilo ali com uma maneira mais severa pela conduta da empresa, porque demonstra que a parte procurou resolver administrativamente, procurou o órgão para resolver de novo, e ainda assim a empresa se manteve inerte. Isso aí tem uma valoração na cabeça do magistrado, né? Por outro lado, também a empresa que está sendo demandada, se ela tiver o comprovante de que ela realizou o acordo dentro do PROCON e mesmo assim a pessoa entrou na justiça, o juiz vai olhar com outros olhos e no julgamento fala, não, mas olha só, vocês conseguiram compor aqui dentro do PROCON, ele ressarciu o seu dano, ou ele realizou a entrega da mercadoria e agora você ainda quer dano moral? Eu acho que também fica, para o próprio empresário, fica bom, né? Ele participar do PROCON. Com certeza, com certeza. A gente está ali para resolver. E a gente, voltando lá, a gente não está escolhendo parte. A gente quer que a legislação funcione e a gente não pode ficar... Tanto é que a gente prega muito, são direitos e deveres. Tanto direito quanto deveres, tanto do consumidor quanto do empresário, né? Entendi. Infelizmente, o programa está chegando ao final. Mais uma vez eu falo, que é bom dura pouco, passa tão rápido o programa, 1 horinha, falamos aí sobre PROCON, com o doutor Tiago Vasconcelos. Quero agradecer ao pessoal Horton, Fabiano, o Ezequiel que está lá dentro, pessoal aqui do Canal 10 que sempre trata a gente aí da melhor maneira possível. E também, que eu sempre falo, uma segunda-feira, 2 horas, uma segunda-feira, 4 horas da tarde, confundi, que ainda estou indo para quinta-feira, se dispor desse tempo para ajudar a gente nesse programa que a gente sempre mostra aí, sempre o bom para a população que está nos assistindo, para tirar suas dúvidas, sempre com matérias atualizadas do dia a dia. Hoje a gente trouxe o PROCON, para você que tem alguma dúvida em consumidor, alguma dúvida em prestação de serviço, para procurar o órgão. Estou me despedindo, vou passar agora a palavra para o doutor Tiago, para se despedir também. Desde já está convidado para vir no programa outras vezes, de temas que podemos combinar, tá? E obrigado aí vocês que estão nos assistindo. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Na verdade, eu estou olhando ali, eu vim de camisa preta. Eu vou confessar para você, porque eu queria ficar um pouco mais magro, mas não deu não, minha cara está ali, eu estou vendo aqui que eu estou muito inchado. Desculpa a brincadeira, eu gostaria muito de agradecer, eu gostaria de agradecer toda a minha equipe, sem exceção do PROCON, eu sou muito feliz no órgão que eu estou, gostaria de agradecer a minha família que está vendo o programa agora, a Amanda que trabalha comigo, Kerry, enfim, eu gostaria de agradecer a todo mundo que faz parte dessa situação do PROCON, que me ajuda, aquelas pessoas que vão ali no nosso Facebook e colocam a mensagenzinha, eu leio todas, eu fico muito feliz, aquelas que vão lá no nosso órgão, às vezes chega de alguém, vim trazer uma empadinha, uma cocada, eu fico muito feliz em estar sabendo que eu estou próximo a você, e eu quero me colocar aqui à disposição, colocar o órgão à disposição, mais para frente vocês vão ter muitas notícias nossas, com essa notícia maravilhosa que eu obtive hoje, e é isso. Mais uma vez, obrigado a toda a equipe aí, que eu já conheço, já tive aqui a oportunidade de vir em outro programa, e eu estou à disposição. A gente vai estar trazendo depois matérias mais interessantes, se você quiser, sobre essas questões do que a gente vai estar fazendo, nossas ações
de fiscalização, de alerta do comércio, de aplicação de multa. Nós vamos fazer valer a lei e a gente quer que vocês encontrem no nosso órgão uma alegria em passar lá e falar assim, poxa, a prefeitura está trabalhando. Quero agradecer a todo mundo a oportunidade que está aí. E é isso. Fica com Deus aí e Ele acima de tudo, né? Obrigado, gente. Boa tarde, até semana que vem. Beijos e abraços a todos.